de março se comemorou o Dia de Atenção à Obesidade. Quem fala para nós sobre o tema é o Dr. Ítalo Mota, que é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é médico do Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC e é preceptor de residência médica do Serviço de Endocrinologia do Hospital Geral de Fortaleza, HGF. Por favor, doutor Ítalo. Em alusão à data comemorativa do Dia Internacional de Obesidade, eu queria falar um pouco para vocês dessa situação crônica que é a obesidade, não só no Brasil como no mundo todo. Agradecer o convite do Dr. Ricardo Pereira, um amigo e professor muito estimado. Obrigado, Dr. Ricardo. Obesidade é uma situação, uma doença crônica, que hoje é uma epidemia, tanto nos adultos quanto nas crianças. Na última avaliação epidemiológica que nós tivemos em 2019, por surpresa, nós vimos que 50% da população no Brasil está com peso acima do normal, enquanto 20% já tem obesidade. Lembrando também para vocês que a obesidade é facilmente calculável medindo o peso e dividindo pelo quadrado da altura, onde a gente calcula o IMC. Então, com esse cálculo, o índice de massa corporal acima de 30, você já classifica as pessoas como tendo obesidade. E o IMC acima de 35 como obesidade grau 2, e o IMC acima de 40 como obesidade grau 3, que é o grau mais alto de obesidade. E essa classificação é importante, que quanto mais alto esse número, quanto mais alto o índice de massa corporal, mais complicações a obesidade traz, mais doenças a obesidade traz. Então, a obesidade é uma doença por si, e isso é importante a gente ter isso em mente, porque um dos primeiros mitos que eu queria tirar aqui, a obesidade, ela não é uma falta de força das pessoas, e aí faz com que elas fiquem obesas. Não é uma falta de caráter, não é uma falta de força. Ninguém é obeso porque as pessoas são obesas porque ficam doentes, e tem doenças e assim ficam obesas. A obesidade é causada por vários motivos. Um motivo importante é um motivo genético, mais de um terço, até um terço é genético, é hereditário, por isso que tem boa parte das famílias, tem pessoas que se aglutinam ali com obesidade, tem motivos comportamentais, regionais, motivos de tradição, então é multifatorial a obesidade. Então, a gente pode dizer que não é obeso quem quer, mas quem pode ser obeso. Então, é uma questão importante. Esse é um dos mitos que precisa ser tirado. A obesidade é um problema, é uma doença, e assim tem que ser abordada. É uma doença crônica, então outro mito, não pode ser tratado só episodicamente. Ninguém pode pensar em tratar a obesidade para diminuir o peso, para ir para uma festa, diminuir o peso, para ir para uma praia. Tem que pensar em tratar a obesidade cronicamente, e pensar em tratar a obesidade, vigiar e tratar como quem tem hipertensão e trata a vida toda, como quem tem diabetes e trata a vida toda. Então tem que pensar em tratar a obesidade para toda a vida. Não quer dizer que você precise usar medicação por toda a vida, mas que você precisa se cuidar, procurar um médico, um nutricionista, um profissional de educação física para toda a vida. Outro mito que precisa ser tirado é que a obesidade não precisa ser tratada com remédios. A maioria das vezes, a obesidade precisa ser tratada com remédios. Existem várias medicações seguras e que devem ser tratadas, devem ser usadas, como existem medicações para as outras doenças que eu acabei de mencionar, né? E precisa ser usados por pessoas que tenham capacidade técnica de usar. Então, você precisa procurar um profissional e uma equipe que tenha capacidade técnica. Outro aspecto que leva em conta o tratamento é que você deve se desviar de procedimentos ou tratamentos que oferecem milagres. Não existe milagre no tratamento da obesidade. Não existe mesmo. Uma perda de peso sadia e sustentável, ela é lenta e progressiva, e não milagrosa. Então, se te oferecer um tratamento milagroso de perder vários quilos em pouco tempo, ou de oferecer alguma coisa muito fácil, fuja, porque aí é arriscado. Fuja principalmente de medicações manipuladas, é muito arriscado. Fuja de chás. Você já deve ter ouvido de pessoas que se intoxicaram por uso de chás e assim por diante. É um tema muito palpitante, um tema que envolve vários aspectos e que a gente poderia passar não só esses 5 minutos falando, mas poderia passar várias horas falando. Mas é um tema que eu agradeço a oportunidade ao Dr. Ricardo por ter passado esses minutos falando. Fico aberto para outra oportunidade. Queria agradecer realmente
E queria chamar todos os profissionais que trabalham com obesidade, os endocrinologistas em especial, os nutricionistas, os colegas da educação física, que se juntem e continuemos juntos trabalhando para que o SUS, principalmente o atendimento público, atenda melhor os nossos pacientes com obesidade. Obrigado. Agradeço ao Dr. Ítalo que falou para nós sobre dia de conscientização sobre a obesidade. Quinta-feira traremos o tema Dia Mundial do Rim. Até lá!